Bem-vindo à Escola do Amor de hoje. Temos aqui o Cláudio e a Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos ao programa. Quanto tempo faz que vocês não dançam assim? Olha, tem muitos anos. Muitos anos, bicho. Quantos anos de casado? 11 anos. 11 anos. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado o momento, Bárbara. E vocês vão contar daqui a pouquinho a história de vocês. O Cláudio e a Bárbara, eles têm uma história única. A Bárbara nunca teve família antes de se casar. E você vai ver como que ela, depois de se casar, conseguiu vencer esta falta de uma referência, de um ponto de referência do que era uma família para poder formar a dela. Uma coisa praticamente impossível, mas que eles vêm conseguindo e venceram já por esses 11 anos e estão como uma família, um casal feliz hoje em dia. No programa de hoje também, seguindo ao programa de ontem, nós vamos falar sobre o dicionário dos sexos e hoje nós vamos ensinar a você o que os homens dizem e o que eles realmente querem dizer. Porque nem sempre o que o homem fala é o que ele quer dizer. E qual é a diferença? O que significa aquela palavra do homem? Se você tem a sua ideia, o seu comentário, a sua experiência, olha, quando meu marido fala isso, eu já sei que ele quer dizer aquilo. É a nossa vez, meninas. Ou então você, homem, quando diz assim, olha, eu falo isso para não dizer aquilo. Então diga agora o que você fala normalmente e o que você quer dizer. Entre agora na yudtv.com, deixe lá o seu comentário. E também você pode comentar pelo Twitter, que aparecerá aqui no programa, The Love School TV, no Twitter ou então no Facebook, Escola do Amor. Você pode nos procurar lá agora e colocar o seu comentário. Já voltamos. Disse para ajustar a entrada de ar em 25 mil pés por segundo. Aí enquanto elas discutem a relação. Quando voltei do almoço, eu vi que ela mexeu no grampeador. Eles ignoram, mas preferem fingir que estão ouvindo tudo. Anda, amor, acorda. Tem que se aprontar. O personagem Julius, da série Todo Mundo Odeia o Chris, traz à tona o comportamento de muitos homens quando suas mulheres querem apenas conversar. Não me importa quem começou a briga, eu tô tentando dormir. Olha, então, 1000 desculpas por tentar conversar com meu marido. Parece que a ala masculina não consegue ler os sinais que elas emitem. Oh, você já tá se apaixonando por mim. Vou fazer você querer estar morta. Coitadinho. E não é pra menos. Homens costumam ser literais. Dificilmente vão entender uma metáfora ou indireta. É dela? É dela. Você olhou dentro? Não. Tem um problema ético em bisbilhotar a bolsa de uma mulher? A verdade é que os interesses entre os sexos são bem diferentes. Mas pra uma necessidade. Gente, o que é isso? É uma bolsa de mulher. É a fonte secreta do poder dela. Tá bom? Tem muitas coisas escuras e perigosas aí que nós, a espécie masculina, não deveríamos saber. A praticidade na hora de resolver aquele problema que elas insistem em complicar é mais uma característica masculina. Além disso, acha que deixou sua bolsa sem querer na minha casa? Não, subconscientemente tá louca de vontade pra me levar naquele jogo. Hoje à noite, seus desejos subconscientes são extremamente perigosos à sua saúde. Essa conversa pseudopsicológica funciona com alguém? Me diga você. E se você acha que valorizar demais a aparência é o segredo para aproximá-los, se enganou. Não precisa ser tão magra, nem tão gorda, nem tão bonita. Ela tem que ser realmente inteligente e me acompanhar no trabalho, porque é muito trabalho para uma pessoa só. Eles não são perfeitos. Ou tem gente ainda que acredita em príncipe encantado? Não existe. Só na nossa mente, na nossa cabeça. Segundo a atriz Bruna de Túlio, é preciso ser tolerante para manter qualquer relacionamento. Nenhuma relação é fácil. Você tem que ter respeito, vão ter momentos difíceis, vão ter momentos que você vai falar, eu quero desistir, mas se você escolheu aquele parceiro, se Deus botou aquela pessoa na tua vida, é porque é aquela pessoa. Então respeita, espera, aguenta. Momentos bons vão ter, momentos ruins também. Mas não se desesperem, os homens também amam. Do jeito deles, é claro. O que tem na caixa? É uma samambaia bebê. É mesmo, né? Que louco. É como o nosso relacionamento. Um pequeno bebê desamparado que precisa de cuidado e carinho. Valeu. Me several years. Pois é. Eu tenho que dar uma plantinha pra você também, né? Olha, você cuidar do nosso amor. Eu acho que
Eu acho que às vezes as mulheres, normalmente as mulheres sabem o que o homem quer dizer. O que elas talvez não querem é ouvir direto e seco a verdade nua e crua numa bandeja. Elas querem aquilo ali com açúcar, com mel. Né? Ela finge que não sabe. Finge que não sabe. Ela finge que não sabe. Ou então se fere. Quando o homem fala diretamente, então ela se fere. Por que você fala assim comigo? Você não precisa falar assim também. Não precisa falar assim. Quer dizer, a mulher normalmente ela sabe o que o homem quer dizer, mas ela se fere com as palavras afiadas, agudas, que às vezes o homem fala sem ter consciência que elas estão ferindo a mulher. É igual, eu estava pensando assim, quando fala assim, então tá bom. Né? Quando um homem fala assim, então tá bom. Eu já sei o que isso quer dizer. Você não precisa nem me dizer. Não? Isso quer dizer assim, não tem jeito, não adianta. O que eu falar não vai resolver, você não vai aceitar. Então, você tem que falar. Para não brigar, então tá bom. Então tá bom, fica assim. Pois é. Mas isso é a fonte de muitas discórdias entre casais, não é mesmo? Você, com certeza, deve ter as suas experiências, você que é casado, mesmo noivo, namorado, porque o homem e a mulher se comunicam de maneira muito diferente. Então, normalmente, há um conflito, há um clash entre os dois, onde ele pensa que se explicou direito e ela pensa que se explicou direito e, na verdade, saiu da boca dela uma coisa e chegou no ouvido dele outra. E aí, quando há esse desencontro de entendimento ou interpretação diferente do que o outro está falando, então aí o cenário está estabelecido para brigas e desentendimentos. Choro, lágrimas, raiva, e explode o temperamento e sai, bate a porta. Por quê? Por causa de palavras. Então, se você quer aprender como se comunicar com o seu marido, esposo, o seu noivo e vice-versa, hoje o programa é para você. Porque é impossível haver relacionamento sem comunicação. E se a comunicação não está bem, então tudo vai mal. Pode ter certeza disso. E entender, né? Porque quando a gente entende a outra pessoa, então a gente evita aquilo que irrita a outra pessoa, né? Olha só o que a Camila Sheina falou. Às vezes pede algo e fala, depois você pode fazer isso pra mim? Olha, isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Mas na verdade... Quando o homem fala, depois você pode fazer isso pra mim? Mas na verdade querem que seja feito de imediato para ontem, e se deixamos para depois já falam, você não fez aquilo que pedi? Às vezes o Renato fala assim, 5 minutos atrás. Depois ele fala, você já fez aquilo? Não, você acabou de me pedir. Pois é. Vão aprendendo aí. Aqui, Então, quando ele fala assim, você pode fazer isso, tem que fazer, largar tudo e fazer. A Maria Ângela fala assim, quando ele diz, tá muito cansada, amor, quer dizer, tô com uma vontade da gente namorar um pouquinho. Se ele pergunta se tá cansado, quer dizer, se não tiver, então é luz verde, né? Gritando, a Fernanda falou assim, quando ele diz, gritando, eu não estou gritando. Isso quer dizer, não, eu não estou gritando, eu estou berrando. Ok, e o que você tem a dizer das suas experiências? Quando o homem fala uma coisa, o que ele realmente quer dizer? E você, homem? Quando você fala uma coisa para não dizer outra, porque você teme falar muito direto à sua esposa, à sua namorada, à sua noiva, o que você tem a repartir nas suas experiências? Fale conosco agora. Twitter, The Love School TV, Facebook, Escola do Amor, ou pela yudtv.com. Você pode ir agora e deixar ali o seu comentário. Nós tivemos o casal Sérgio e Flávia, que nos procurou para dar conselhos através do laboratório da Escola do Amor. Vamos ver a situação deles. Em vez de você ter a voz ativa e chamar a atenção deles, sempre fica, aí Flávia, fulano fez isso, aí Flávia, ciclano fez aquilo, em vez de você resolver. Questões que é para você resolver na hora ali. Porque você é pai, você pode muito bem resolver também. A mulher sabe mais de uma casa assim, o que tem que ser feito, né? O homem mais é trabalhar e fazer o papel de homem.
tem 1000 coisas para fazer de uma casa, né? Então você só faz certas coisas ali e acha que já fez o suficiente. Você olhando a cara dele, você vê que ele está tentando entender o que ela está falando. Ele está olhando, mas a expressão na cara dele é como assim, o que você quer dizer com isso? Ou então assim, por que isso é um problema para você? É, exatamente. Quer dizer, aí está uma das razões porque você precisa aprender o que o homem fala e o que ele realmente quer dizer, tá bom? E lembre-se que nesta sexta-feira, o casal Jean Madeira e Vanessa, eles estarão conosco aqui na Escola do Amor às 15 horas. Jean e Vanessa são líderes de mais de 300 mil jovens aqui no Brasil. E eles não apenas, depois de completar 13 anos de casado, essa semana, vão falar das suas experiências, a intimidade deles, coisas que eles nunca falaram em público, mas também eles vão dar aqui um snapshot, eles vão dar para você uma ideia, uma ideia condensada, bem concisa, do que eles têm visto por esse Brasil afora, no sentido da juventude e como que a juventude vem encarando os relacionamentos, a vida de homem e mulher, namoro, ficar e tudo mais. Eles vão falar para você essas experiências. É imperdível esse programa desta sexta-feira, 15 horas. Eu espero que você esteja conosco. Agora, nós temos matéria para... nas ruas, as pessoas vão falar o que elas acham que o homem fala e o que ele realmente quer dizer. Vamos ver agora o que as pessoas nas ruas têm falado. Você é casada há quanto tempo, Elizabeth? 1 ano. Há 1 ano casada. O seu marido já reclamou, por exemplo, que você... Amor, você tá comendo demais? Fala. É mais uma indiretinha, assim, não fala direto, mas fala alguma coisa desse tipo. Ai, tá comendo demais, tá comendo muito doce. Você acha que os homens chegam e falam na lata que a mulher engordou? Não fala. Ou eles falam na lata, ou eles dão uma desculpa. Quando o homem fala, por exemplo, você não acha que você tá comendo muito, não? Ele quer dizer o quê pra mulher? Ah, com certeza ela tá um pouquinho acima do peso, né? É uma indireta pra dizer que você tá... acima do peso, tá um pouquinho gordinha. Isso te incomoda? Incomoda qualquer mulher. O meu esconde tudo. Não fala? É amante, é. Não fala. Os homens são mentirosos. Ele também não gosta de conversar, de ficar conversando muito ou discutindo a relação, essas coisas não. Na hora que ele fala, usa esse daí, ele prestou atenção no vestido que você mostrou ou não? Não. Acho que não. Sei lá, tenta ser agradável, mas às vezes o homem não tá gostando. Então ser direto nesse caso não é tão bom, né? Acho que não, né? O seu marido já falou mal das suas amigas? Já. O que ele falou? Que a Elizabeth ali, ó, não vale um centavo. Mas acho que é melhor ser direto mesmo, sem ser grosso, né? Mas ser direto do que ficar mentindo, fingindo que tá contente com tudo. Você já fez isso? Com certeza. Pois é, não sei se a mulher realmente prefere que o homem seja direto e depois ela acaba chorando, né? Fala direto o que você quer dizer, aí acaba chorando, com depois se certeza arrepende. a gente não quer saber que você acha que a gente está mais curtinho. Nós vamos, depois desta pausa, você vai ver agora o que acontece quando as pessoas buscam através da fé o resultado, a solução para os seus problemas. Porque, sejamos honestos, há situações em que orientação não resolve. O que precisa mesmo é de uma intervenção do alto. Você vai ver isso agora e nós voltamos para continuar com este assunto e vamos mostrar para você o dicionário dos homens, o que eles falam e o que eles realmente querem dizer. Fique com a gente. Um dos piores sentimentos que oprime e esmaga a vida de uma pessoa é a dúvida. Ela desperta o medo, deixa o ser humano inseguro, impotente e desequilibrado emocionalmente, provocando fracasso e destruição. Mas, se por um lado o mal é representado pela dúvida e sofrimento, por outro lado, a fé é uma energia poderosa
capaz de ultrapassar limites, vencer os medos, complexos e desafios, mudando toda e qualquer situação. Eu conquistei a loja de roupas que eu tenho, ampla, com variedades, né? Trabalho com modas. Depois disso, conquistei carros, outros bens, utensílios. Minha filha hoje veste o que quer. Nós adquirimos um terreno muito próximo daqui onde eu moro hoje. Foi feita uma construção. É uma sede que nela tem uma loja de comércio partido para marceneiros, tem um café e tem a marcenaria. Sou eu e meu marido, nós tocamos, e dessa empresa hoje nós já temos uma filial. Essa filial localizada em São Paulo. Fogueira Santa do Monte Sinai, para mim, representa mudança. Mudança no meu eu, a pessoa nervosa, a pessoa agitada que eu era, insatisfeita, representa para mim qualidade de vida. Fogueira Santa do Monte Sinai, despertando em você a energia de Deus. Ok, então agora você vai aprender como que os homens falam, ou seja, o que eles falam e o que eles querem dizer com o que eles falam. Então a Cristiane vai me perguntar o que ela ouve o homem falar, o que os homens falam, e eu vou responder o que normalmente o homem quer dizer com aquilo. Vamos lá, Cristiane. E aí, Renato, quando você fala assim, ó, estou com fome. Estou com fome. A gente quer dizer o seguinte, o que você vai fazer para eu comer? Depois a gente fala sobre isso. Não me chateia, você não vê que eu estou fazendo outra coisa agora? Ok, vamos conversar. Tá, só se for rapidinho, vai logo direto ao assunto. Aí quando a gente está na loja, aí eu pergunto assim, você gostou desse vestido? Qual que você prefere? Bom, quando você... Assim, eu pego um vestido aí você fala assim, eu falo, você gostou desse? Uhum. Você gostou mais desse? Aí você fala qual? O que eu falo? Normalmente eu vou falar o seguinte, gostei, pega logo esse, tá bom? Não, exatamente isso que eu quis dizer. Por que você nem lembra do outro que eu perguntei? Você sempre fala assim, esse aí mesmo. O que for. Se eu pegar o amarelo, abóbora, roxo, botar assim, você gostou mais desse? Fala assim, gostei mais desse. Eu vou falar, gostei mais desse, que na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, pega esse vestido logo, esse daí tá bom. Desde que seja, se for mais barato, melhor ainda, e vamos embora rápido, porque está demorando muito aqui. Ele nem dá opinião nessas horas. Quando você fala assim, depois a gente fala sobre isso. Bom, depois, como eu falei da primeira vez, se você pergunta de novo, e eu falo, depois a gente fala sobre isso, eu quero dizer o seguinte, vamos adiar isso. Eu errei, né? Vamos adiar isso. Não, tá correto. Vamos adiar isso para ver se você esquece do assunto e não me chateia. Então eu não posso ficar perguntando isso várias vezes, porque... Isso aí, eu creio que vocês não conseguem evitar isso. Vocês vão sempre ficar perguntando a mesma coisa várias vezes. Então a gente tem que dar a resposta, às vezes a mesma resposta, mas quer dizer com grau diferente, de intensidade diferente. Ok. E quando você pergunta assim, você vai com essa roupa? Geralmente é quando a gente não quer que outros homens fiquem olhando para você. Ok. Amor, por que você não sai com as suas amigas esse fim de semana? Para o homem falar para a mulher assim, olha, por que você não sai com as suas amigas esse fim de semana? É porque ele geralmente está pensando assim, olha, me deixa em paz um pouquinho, me dá um break, me dá uma pausa. Ok. Depois a gente fala sobre isso. Se você volta a perguntar e a gente fala, depois a gente fala sobre isso pela terceira vez, eu estou realmente falando assim, pô, de novo você está me trazendo esse assunto? É isso que eu quero dizer. Ok. Vai comer mais? Vai comer mais. Se eu te vejo comendo e eu pergunto, você vai comer mais ainda? Quer dizer, você está engordando. Eu sabia e eu estou preocupado, estou começando a ficar preocupado. Eu sabia, porque a gente pergunta, você está falando que eu estou mais gordo? Não, eu quero saber da sua saúde, eu estou preocupado com a sua saúde. Tá bom. Quando você fala assim, é claro que eu te amo. Bom, se você pergunta, você me ama? E eu respondo, ou o homem responde, é claro que eu te amo.
é porque ele quer dizer o seguinte: pô, quantas vezes eu vou precisar para falar para você que eu te amo, para você acreditar? 7 vezes 1000. Ok, pode comprar. Ok, pode comprar? Geralmente é o seguinte: ok, você venceu, vai em frente e compra, porque não importa o que eu falar, você vai comprar, ou então você não vai me deixar em paz. E quando você fica, esse aqui não está aqui não. E quando você fica assim, eu pergunto e você não responde nada? Quando você pergunta e eu não respondo nada, isso pode significar muitas coisas. Isso pode significar que eu não quero falar no momento, eu estou com a cabeça em outro lugar, eu estou preocupado, eu estou... Enfim, a última coisa que eu quero é responder aquela pergunta que você está fazendo. Então, okay. Então a gente não deve falar assim, insistir não, porque senão você vai falar, a gente conversa sobre isso mais tarde, né? Se você falar, se você insistir, eu vou falar, a gente conversa sobre isso mais tarde, exatamente. E você já sabe o que isso quer dizer. Okay. Eu queria mostrar no quadro agora, ilustrando exatamente, graficamente, como que o homem se comunica e como que a mulher se comunica. Olha só, presta atenção. Você vai ver aqui agora a diferença da comunicação. Uma pena que o pessoal no rádio não pode ver isso. Mas, para quem está assistindo pela yudtv.com, você vai ver exatamente, você vai entender aqui agora como que o homem se comunica e como que a mulher se comunica. Para você entender. Isso de forma geral. A gente sabe que, às vezes até o contrário, às vezes as bolas se invertem. Mas de forma geral, o homem, ele quer falar, então ele fala assim, olha. Tá vendo aqui? Dá um close, por favor. Pode dar um close nessa parte aqui. Então, aqui está a comunicação do homem. Ele começa aqui, ele dá uma reta e vai direto ao assunto, aqui. O que ele fala, normalmente, é curto, direto. E é o que ele quer dizer. Às vezes, se ele não fala o que ele quer dizer, é para não ter uma reação adversa na mulher. Mas a mulher entende o que ele quer dizer. Às vezes ela não quer entender. Agora, quando a mulher quer falar, ela fala assim, olha. Dá o close. Deu para ver aqui? A mulher, geralmente, ela começa num ponto e ela dá a volta e não, porque a mamãe, e porque o cachorrinho, e porque é o carro, e porque você, no ano passado, não sei o que e tal, e ela até chega aqui. Quando ela chega aqui, o homem já está com fumaça na cabeça, ele nem sabe como que ela começou a conversa. Então aqui está o grande problema da comunicação entre os sexos. O homem normalmente mais direto, a mulher ela dá mais voltas, porque ela envolve muitas emoções, ela envolve sentimentos no que ela fala, ela colore, há um colorido geral naquilo que ela fala, há muitos códigos no que a mulher fala. Então, para o homem, quando ele olha para isso daqui, dá dor de cabeça ou dor de ouvido. E ele não quer continuar prestando atenção. Quando a mulher chega aqui, no início desse primeiro emaranhado aqui, ela já perdeu a atenção do homem. Por isso que o homem normalmente sofre aquela acusação, você não me ouve. A mulher fala, você não me escuta. Por quê? Porque quando chega aqui, ele já perdeu a atenção. Entendeu? Então, esse é o problema clássico entre comunicação de homem e mulher. Agora, o que fazer a respeito disso? Na publicidade, no marketing, o que acontece? Eles dizem uma frase interessante. Na indústria de marketing, eles falam assim, quando eles estão falando como a pessoa tem que anunciar um produto, eles falam assim, você tem que falar para o cachorro, na língua do cachorro, sobre o que interessa ao cachorro. Essa é uma frase, um chavão que eles usam na indústria de marketing. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, não adianta você falar o que você quer falar. Não adianta você falar o que está na sua cabeça. Você tem que falar aquilo que interessa à pessoa que está ouvindo. Você tem que falar na língua que a pessoa entende. E não aquilo que vai da sua cabeça, a maneira que você quer falar. Porque se as empresas fossem falar o que elas quisessem, ninguém ia comprar o produto delas. Então eles aprendem a condensar a mensagem. Você vê, os anúncios geralmente são quanto tempo? 30 segundos. Quando muito,
é 1 minuto. Eles têm que condensar, ir direto ao assunto e só falar uma coisa por cada anúncio. Eles não podem falar muitas coisas num anúncio. Então isso é lei de comunicação. Isso é regra de comunicação. Se você então quer comunicar-se com seu marido, com a sua esposa, seja você homem ou... Se você comunica assim, tem homem que é assim, tem homem que é enrolado. Ele começa e ele enrola e também não sabe onde quer chegar. E tem mulher que ela é direta. Então, como eu falei, às vezes as bolas se trocam, se invertem. Mas seja qual for a sua situação, você tem que saber com quem você está querendo se comunicar. Se você, homem, está se comunicando com uma mulher, a sua mulher, ela é muito sentimental, então o que acontece? Você tem que saber medir as suas palavras, porque não é chegando com as 2 botas e os 2 pés em cima da cabeça dela e dando um grito e falando como machão que você vai conseguir alguma coisa dela. O que você vai conseguir será lágrimas dela. Você não vai conseguir tirar entendimento, compreensão da parte dela. Então você tem que saber tonar a sua voz um pouquinho, o seu approach mais suave, se você está comunicando com uma pessoa assim. E a mulher, ao inverso, se ela sabe que o homem é direto, ele não gosta de detalhes, então ela tem que também resumir o que ela vai falar. Porque se ela fica dando voltas, então ela fica só chateando, ela perde a atenção do marido. Cristiane? E tem que ter um subject line, né? Como é que fala isso? Tem que ter o assunto. Né? Às vezes a Cristiane fala comigo... Não, porque porque eu quero ser direta, porque eu quero falar na sua linguagem. Mas aí foi direto demais, aí você pulou. Às vezes ela fala comigo e eu não sei nem o que ela está falando, ela não põe o tema, ela não põe o assunto. Então ela está falando, eu tenho que interromper. Peraí, você está falando de quê? Ou então ela pula de um assunto para outro. Peraí, a gente está falando ainda daquele assunto ou já é outro assunto? Então, você tem que saber com quem você está conversando, porque cada pessoa se comunica de maneira diferente. Então, o comunicador inteligente, ele pensa o seguinte: a quem eu estou querendo me dirigir e como que essa pessoa reage melhor, a que ela reage melhor. Se ela é mais visual, se ela é mais direta, se ela é mais sentimental, então ele vai calibrar a sua mensagem de acordo com a necessidade e o modo, a maneira de ouvir da outra pessoa. Tá bom? Então está aí a lição de hoje, Dicionário dos Sexos, como o homem e a mulher se comunicam. A gente volta daqui a pouquinho. Faça uma viagem ao passado. Descubra 20 segredos. E aprenda com cada um. Ultrapasse a mulher moderna. Nade contra a corrente. A Mulher Vê. Um livro de Cristiane Cardoso. Este livro tem ajudado muitas pessoas, e não é, eu sou suspeito a falar porque é da minha esposa, mas é incrível o número de mulheres e homens que têm lido o livro A Mulher Vê e tem mudado a maneira de enxergar a mulher. A mulher muda a maneira de ver a si mesma e o homem também muda a maneira de ver a sua mulher. Então, você que ainda não teve oportunidade, assim que você puder, eu recomendo que você leia este livro, A Mulher Vê. Agora, no programa de amanhã, nós vamos falar sobre um assunto que não é muito falado, Cristiane. Normalmente a gente fala com os solteiros, ou a gente fala com os casados, mas fica às vezes esquecido o fato de que existem pessoas que estão viúvas, pessoas divorciadas, pessoas que estão decepcionadas, desiludidas com o amor. Já casou com um, casou com outro, descasou. E agora ela pensa assim, sabe, acho que casamento não é para mim. Até mesmo aquelas pessoas que falam assim,
isso, mas de uma maneira assim legal. Ela não está frustrada, ela só está assim, não, eu decidi ficar só. Eu prefiro viver minha vida, sabe? Ficar, visitar meus filhos, até mesmo para essas pessoas que não têm, mas que às vezes sente aquela falta, né? De vez em quando. Ela tenta se ocupar, ela tenta se ocupar com a família, com o trabalho, mas há momentos em que ela realmente dá falta. Eu me lembro quando a minha mãe, o meu pai a deixou e ela ficou sozinha. Ela já tinha mais de 40 anos, então eu fiquei pensando, poxa, como é que ela vai ficar? Né? Ficando sozinha, meu pai com outra pessoa. Os filhos já não estão mais em casa. Os filhos não estão em casa. Então ainda que uma parte de mim dizia assim, poxa, eu não quero ver a minha mãe com outro homem. Mas entre não ver a minha mãe com outro homem, ou entre ver a minha mãe com outro homem e vê-la solitária pelo resto da sua vida, eu preferia que ela ficasse com outro homem, que ela achasse um outro homem que viesse cuidar bem dela. Graças a Deus isso não foi preciso, porque como nós tivemos os dois aqui no programa há poucos dias, eles voltaram a se casar, ele agora com 66, meu pai com 66 anos, ela com 63. Eles se casaram de novo. Ele tomou juízo e voltou, porque senão ela ia arrumar um. Pois é, mas uma coisa interessante é que eu vejo que ela nunca perdeu a esperança. Né? Nunca perdeu a esperança. E, infelizmente, eu vejo pessoas que chegam numa idade, elas, depois de tantas decepções, ou então nunca conseguiram ser felizes, elas acham assim, poxa, acho que amor não é para mim. Casamento não é para mim. E elas desistem, ou então simplesmente elas não sabem o que fazer. Elas não veem outra opção a não ser aceitar aquela situação. Muito bem. Se você é assim, ou se você conhece alguém assim, quem sabe a sua mãe, seu pai, sua irmã, sua tia, sua avó, quem sabe, está assim, seu avô, seu pai, já falei o pai, né? Você pode então convidar essa pessoa para sintonizar amanhã no programa, porque nós vamos tratar do assunto amor na melhor idade. Amor na melhor idade. Não perca o programa de amanhã às 15 horas, tá bom? Nós temos uma pergunta, uma vídeo pergunta que nós vamos responder. Vamos a essa pergunta. Agora você pode mandar a sua vídeo pergunta para a Escola do Amor. Você tem uma pergunta, uma dúvida ou gostaria de um conselho do Renato e da Cris Cardoso? É muito fácil enviar a sua pergunta de qualquer lugar do mundo. Tão fácil quanto 1, 2, 3. 1. Pense na pergunta e como vai expressá-la em 1 minuto ou menos. 2. Grave você mesmo a pergunta com a webcam do seu computador. 3. Envie seu vídeo por e-mail para escoladoamor@r7.com. E aí fique ligado para a resposta. The Love School. Escola do Amor. Onde o diploma é um relacionamento feliz. Olá, Bispo Renato. Meu nome é Ingrid Fontoura, eu falo aqui de Curitiba. A minha pergunta é a seguinte. Numa briga de casal, no fervo da discussão, é melhor resolver na hora ou esperar alguns dias e resolver o problema de cabeça fria? Bom, a pergunta foi, não estava muito bom o som, mas foi o seguinte. Numa briga de casal, é melhor resolver na hora ou esperar o calor do momento e resolver depois? Bom, depende. Normalmente, é melhor que o assunto se resolva na hora. Isso não quer dizer brigar, isso quer dizer resolver. Resolver não tem nada a ver com brigar, discutir, acusar. Resolver significa, bom, a gente está com um problema, claramente, a gente está discutindo por um problema. Vamos então entender qual o problema que a gente está discutindo, vamos explorar essa situação, as opções para resolver, entrar num acordo e fechar, virar essa página e acabou ali. A melhor maneira é isso, porque se você tem que resolver um problema, aliás, entre o casal, se você não resolve o problema agora, você vai ter que resolver depois. Então, entre resolver agora e resolver depois, eu acho melhor resolver agora. Por quê? Porque senão você vai ficar carregando o problema até quando? Se você resolver só amanhã, você vai ficar 24 horas com esse problema aí no ar. Então, é melhor resolver na hora, tirar a emoção e resolver na hora. Mas, às vezes, a emoção está à flor da pele. Às vezes você está explodindo, às vezes você está com raiva, às vezes se você não sair da sala, você vai fazer uma besteira. Então é melhor que você dê uma pausa e volte depois. Então aí que está o conselho nessa pergunta. Resolver na hora ou deixar para depois? Eu creio que quem consegue se controlar e deve buscar se controlar
tem que resolver o problema na hora, para não deixar a coisa protelar para depois, porque tempo não resolve nada. Tempo não resolve o problema no casal. O tempo só faz aumentar o problema no casal e dá mais profundidade às raízes. Tá bom? E a pessoa tem que ver os sinais, né? Porque se a outra pessoa está realmente por aqui, então o certo é você... Não, então vamos falar sobre isso outra hora, né? Porque se fica lá cutucando, a pessoa vai explodir, vai falar besteira, vai fazer alguma coisa que não devia fazer, né? Então, nesse sentido, a outra pessoa tem que não está à flor da pele, tem que ser sensível e ver que a outra está. Exato. Saber ler a expressão facial, como que a pessoa está, se ela está em condições de continuar com a conversa, tá bom? Cristiane, você vai falar domingo na Vila Mariana sobre o maior segredo que você já descobriu sobre a mulher. Vou falar porque quando eu descobri isso, e não foi muito tempo atrás, foi esse ano, Renato. Esse ano que veio essa descoberta, que eu nunca tinha ouvido falar, nem lido em lugar nenhum. Foi uma coisa assim que mudou a minha maneira de ver as coisas. Ok, então você vai falar sobre isso domingo e convidamos as mulheres para estar ali domingo, às 9h30, na Domingo de Moraes, 2051, aqui na Vila Mariana. Se você estiver interessado, você mulher que quer saber qual é esse segredo, na opinião da minha esposa, o maior segredo que ela já conheceu, já descobriu sobre a mulher. Ok? Algo que eu acho que você não fala, não sei se você fala isso no livro. Não tá, porque foi esse ano. Porque o livro foi depois, foi antes. Muito bem. Foi esse ano. Então você está convidada para vir, o povo de Vila Mariana está convidado para esse segredo especial. Ela vai falar para as mulheres. O segredo que dá um livro. Segredo que dá um livro. Então você vai falar para as mulheres o maior segredo que você descobriu sobre a mulher. E eu tenho uma outra proposta para as mulheres. Você mulher casada, você que tem o seu marido, você está querendo que ele melhore, você quer uma mudança no seu casamento, você pode trazer o seu marido usado, que ele vai valer na troca por um novo. Vai valer na troca por um novo nesse domingo na Vila Mariana. Esse tipo de coisa, só mesmo um homem aguenta. Porque se ele falasse assim que você, homem, vai trocar por uma nova mulher, as mulheres iam ficar muito danadas. Eu ia receber e-mail aqui que ia me xingar, eu ia perder a audiência feminina total. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você trouxer o seu marido como ele está, ele vai sair diferente, como você gostaria que ele ficasse. Tá bom? Domingo, 9h30 da manhã, na Vila Mariana. Vamos agora falar aconselhar o Sérgio e a Flávia no laboratório da Escola do Amor. Sérgio e Flávia estão casados há quase 2 décadas. Os dois trabalham fora e quando chegam em casa, apenas Flávia assume as responsabilidades domésticas. Sérgio se defende. Para ele, cuidar da casa não é obrigação do homem. E não é só isso. Flávia acha que o marido deveria se impor mais na educação dos filhos. O que atrapalha é porque assim, eu não gosto quando você, em vez de resolver a questão assim, de educação aos filhos, chamar atenção, aí coloca meu nome, Em vez de você ter a voz ativa e chamar a atenção deles, sempre fica, aí Flávia, fulano fez isso, aí Flávia, ciclano fez aquilo, em vez de você resolver. Você como pai. Então, na verdade, eu falo para você assim, eu falo aí Flávia porque você sabe que parece que você falando, eles preferem ouvir mais a mãe do que o pai, Não, mas eu não concordo não, porque os filhos eles têm que obedecer tanto à mãe quanto ao pai. Você tem que impor aquela ordem e eles têm que obedecer, não tem que ficar pedindo para mim resolver aquilo. Às vezes eu estou ocupada, estou fazendo alguma coisa e você fica, aí Flávia, já falei com, vamos supor, já falei com o Igor não obedece, não ouve, dá um jeito. Não, você que tem que... Não, quando você fala, resolve aí. Aí eu já pego, já falo com mais autoridade ainda, aí eles me ouvem. Então, mas é assim que tem que ser, não pedir para mim resolver.
questões que é para você resolver na hora ali. Porque você é pai, você pode muito bem resolver também. O que eu não gosto de você é assim, quando você essa situação chega do de serviço filho, de pai e pega e fala... Mãe, podia cortar o áudio. A situação de pai e mãe com os filhos. O casal, os dois têm que entrar num acordo para você poder educar o seu filho. A última coisa que você quer é que os seus filhos olhem para vocês dois e vejam que há desacordo entre vocês dois na opinião da disciplina sobre eles. Se o filho olha para a mãe e vê que a mãe é mais mole, ela aceita qualquer coisa e acaba até entrando em discórdia com o pai, dizendo, não, deixa ele. Se o filho vê que ele pode usar a mãe para poder mudar a decisão do pai, pode ter certeza que a criança ela pode ter 4 anos de idade, ela sabe fazer isso. Então mãe e pai tem que ser unha e carne no que diz respeito ao criar os filhos. O que a Márcia está reclamando aí é com respeito ao papel mais ativo do marido na criação dos filhos. E realmente, ele parece ser uma pessoa, aliás, Flávia, não Márcia, ele parece ser uma pessoa mais assim, tranquila, mais calma e não querer confrontar os filhos. Realmente, o Flávio, Sérgio, se você está nessa situação, você então tem que ter mais pulso firme na criação dos seus filhos. E falar, e eles têm que ter autoridade. Agora, Flávia, quando ele falar, você tem que endossar o que ele falou. Você não pode mudar a decisão dele, porque senão a coisa perde o controle. O que eu não gosto de você é assim, quando você chega do serviço e pega e fala, também é tudo para mim fazer sozinho, é lavar a louça, é limpar a casa, é isso que eu fico... Eu sei, né? Quando eu jogo as indiretas, né? Porque eu não gosto de pedir para fazer nada, né? Então, a única maneira que eu acho é jogar umas indiretazinhas, porque a gente trabalha o dia todo, né? Fora também. Tanto eu como você trabalha o dia todo fora. Aí chega em casa, só sobra as coisas só para mim fazer? Nem sempre também eu vou ajudar, mas eu também tenho meus compromissos. Porque parece que não enxerga as coisas que tem que fazer. Então é difícil, né? Enxerga. Mas que a mulher sabe mais de uma casa assim, o que tem que ser feito, né? O homem mais é trabalhar e fazer o papel de homem. Tem 1000 coisas para fazer de uma casa, né? Então você só faz certas coisas ali e acha que já fez o suficiente. Aí eu tenho que pegar a palmatória e realmente pedir ao Sérgio para estender a mão, porque ela está certa. Quando ela fala, você deve ajudar, eu faço tudo na casa, sou eu que faço tudo, ela está errada na maneira que ela fala, porque dando indireta, Flávia, não é a melhor maneira de você se comunicar com o homem. Seja direto, o homem é direto, então se você quer perder a atenção do homem, é você dar indireto ou irritá-lo. Mas se você for direta e falar o seguinte, vamos fazer aqui um acordo, vamos fazer uma lista. Eu gostaria que você me ajudasse com isso, daquilo. Você tira o lixo, você pega as roupas, coloca nesse lugar, você me ajuda com as crianças nisso daqui e eu vou fazer aquilo ali. Vocês então combinam uma lista, fazem um trabalho de equipe dentro da própria casa. E você, Sérgio, você não pode pensar que não, o trabalho da mulher é cuidar da casa e do homem é trabalhar fora. Hoje em dia, se a sua mulher trabalha fora, então ela está fazendo o seu trabalho, não é isso? Então por que você não faz um pouquinho do dela? Out. Daqui a pouco a gente volta. Você às vezes se questiona sobre o futuro do seu relacionamento? Já pensou até em desistir? Casamento é difícil. Mas divórcio pode ser muito pior. O curso Casamento Blindado lhe ensinará como resolver os problemas que persistem na sua relação. Começa 25 de outubro. Eu tô rindo aqui porque a Bárbara acabou de falar aqui que o programa todo hoje é para ela e para ele e para o Cláudio.
Com certeza, Bispo. Ok, não sei que parte, mas... Inteiro. Inteiro? Ok. Programa inteiro. Inteiro. Impressionante. Okay. Nós estamos aqui perplexos. Essa escola é pra gente. Ah, é? Ok, tá bom. Mas com certeza vocês têm algo para ensinar também. Que já venceram, que já aprenderam. Com certeza. Então, Bárbara, você não tinha família, você não sabia o que era uma família. Caiu o microfone de alguém aí, não? Alguma coisa? Caiu. Tá, pode arrumar, não tem problema, não se preocupa não. É ao vivo, pode levantar, botar de volta aí. Agora, você não tinha família antes de conhecer o Cláudio. Você nunca soube o que era uma família, não é isso? Sim, senhor, Bispo. É como se eu tivesse caído de paraquedas. Ali dentro de uma casa, com tudo, e um esposo querendo comida, roupa passada, coisas que eu nunca fiz. Passar roupa, lavar roupa. Ele, assim que nós casamos, o primeiro arroz que eu fiz, ele pegou e tacou no teto. E grudou. Realmente? Você jogou no teto? Eu quis fazer uma brincadeira com ela, pra provar que era verdade, e fiz. Ele falou, esse arroz não eu já tinha ouvido falar de feijão no teto aqui no programa, mas arroz no teto é a primeira vez. Pode falar. Esse grudava. E grudou. Porque ele falou, esse arroz não dá pra comer. Eu falei, dá, Jim, dá pra comer sim. Ele falou assim, então vamos ver se dá pra comer. Aí ele pegou um pouco e tacou no teto e grudou. Aquilo me feriu tanto que eu me senti horrível. Então, assim, foi muito difícil saber o que ele está pensando. E tudo me machucava, tudo me magoava, tudo me deixava triste. E ele era o tipo de pessoa que deixava para falar muito depois as coisas. Se passava um mês, aí se surgisse uma briga, alguma contenda, alguma coisa, e ele trazia à tona aquilo. Então eu falava para ele que ele tinha duas caras. Você tem duas caras, porque você uma hora pode, por exemplo, se eu falasse assim, eu posso ir ao shopping? Pode. Aí se no dia seguinte eu falasse assim, eu posso ir na casa da minha mãe de consideração? Pode. Você pode, eu posso ir? Pode. Você pode. Aí depois ele vinha e falava, naquele dia você foi para casa da sua mãe, a casa ficou daquele jeito. Quando você foi ao shopping, a casa ficou daquele jeito. A minha roupa ficou mal passada. Então ele não falava as coisas, ele só deixava. Só que o pode dele era não pode. Era não pode, você não pode. Eu falei que às vezes troca as bolas, às vezes é a mulher que faz isso. Mas no seu caso era você. Era eu. Não pode. Se ele falar assim, filha, pode ir, fica à vontade, tá legal. Aí eu posso ir, eu falo, Dinho, posso ir hoje? Dinho, eu posso ir? Filha, pode ir, eu te levo e te pego. Aí eu sei que eu posso ir, que ele não vai falar nunca mais do shopping ou de qualquer outro lugar. Mas foi bem complicado. Assim, o que eu descobri no casamento é a renúncia, saber falar na hora certa, saber se calar na hora certa, porque a submissão não existia no meu casamento, no começo. Então, porque eu não via isso no meu lar. Então, a minha mãe, eu fui criada por uma outra mulher, com a minha mãe era lésbica. Então, não tinha aquela coisa de casal, pai e mãe. Então, para mim, eu tinha que ser como era a minha família, antes. Como é que foi para você, Cláudio, essa situação? Então, para mim foi... Porque eu já vim de um lar, já era mais organizado, vamos dizer assim. Tinha lá, aos domingos, aquela tradição... Sentar à mesa, o pai, a mãe, os irmãos, vêm também os familiares. E ela também, eu vendo da parte dela, não tinha esse lado dela. Não tinha. Então, eu ficava tentando viver. Ou então, como é que eu posso explicar? Reproduzir o que você via na sua infância. Isso. Mas com ela. Mas não tinha como, porque ela não teve um lar. O lar era destruído. Eu lembro até, Bispo, uma situação muito engraçada, que eu queria ter uma mesa dentro de casa. Eu queria mesa. Quando nós casamos, eu queria mesa. Aí eu dava dinheiro para ela comprar mesa. Porque eu queria ver aquela mesa bonita. Eu queria ver aquela coisa linda, que eu via a minha mãe fazendo com meu pai, aquela coisa toda. E eu dava o dinheiro para ela, ela falou assim, tá bom, prometo, eu vou lá comprar aquela mesa. Quando eu chegava no final do dia, do trabalho, eu falei, poxa, eu já estava imaginando a mesa comprada e a comida feita. Quando eu chegava, Bispo, ela falava assim, eu não comprei a mesa. Eu falei, mas por quê? O que houve?
eu comprei roupa. Bicho, aquilo ali, aquilo já era motivo já, e eu querendo, então havia essa... Então, você vê, é uma coisa que acontece muito no casamento, a pessoa querer reproduzir o que ela viu dentro de casa, às vezes pro lado bom e pro lado ruim. Às vezes a gente acaba reproduzindo ambas, né? O bom e o ruim. Você estava reproduzindo o que você viu na sua casa, que era o que não existia, uma família. E você reproduzindo, querendo reproduzir o que você via. Aí existe um desencontro de expectativas. E nisso gera frustrações, né? Aí começam as brigas. Com certeza. Aí você ficava irritado, como é que você se fechava? Me fechava, ficava irritado. Falava assim, então, eu vou deixar isso de lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar atitude, eu vou pegar e vou comprar, e já não vou dar mais dinheiro na mão dela, e começava a confusão. Ela, não, você tem que confiar em mim. Então eu confiava de novo. Aí eu ia de novo e dava o dinheiro na mão dela de novo. E às vezes ela falou assim, não, a gente compra a prestação. Eu falei, não, a mesa eu quero que você compre à vista. Porque eu queria muito aquela mesa. A tal da mesa. A tal da mesa. Eu queria muito aquela mesa. A mesa para você era mais do que uma mesa. Era a imagem que você tinha na sua mente. Era a imagem. Era a imagem. Porque, é verdade. Porque tudo ele come à mesa. Tudo ele come na mesa. Café, tem que ser na mesa. Tudo com os potinhos direitinho. Você prato. não entendia isso na época? Não, eu falava... Pra mim era sujeira dentro de casa. Eu falava, Cláudio, pra que um monte de pote? Pote de arroz, pote de feijão, pote disso, pote daquilo. Poxa, faz o seu pratinho. Eu falava pra ele, faz o seu pratinho e come. Aí ele, mas como que eu vou comer assim? Eu tenho que colocar o prato em cima da mesa. Falei, Cláudio, segura aqui assim e come. Porque na minha casa nunca teve mesa. Então era um conflito muito grande. Aí o dia que eu comprei essa mesa, que eu fiz uma surpresa, mas ele ficou tão feliz. Comprei um monte de vasilhas, tudo colorido. Ele não gostou muito porque tinha que ser de vidro, mas eu não sabia, eu comprei de plástico. Aí eu fui, coloquei as vasilhas, botei o copo, ele ficou feliz, aquele feliz não feliz. Aí feliz pela mesa, mas eu falei, tá boa a comida? Ele, tá ótima, mas tá queimando, porque eu tinha botado muita pimenta do reino. Aí ele, tá queimando demais. Eu falei, poxa, você nunca tá satisfeito, né? É o arroz que gruda, poxa, eu botei a mesa. Ele falou, não, mas tá lindo, mas você podia botar vidro, ia ficar mais bonito. Então, quer dizer, ele não se conteve com aquele sacrifício, porque para mim foi um sacrifício comprar, gastar aquele dinheiro naquela mesa, naquele spot, fazer a comida ainda estava com muita pimenta do reino, os potes não estavam bons. Para você era um desperdício de dinheiro? Sim, senhora, muito desperdício, porque eu não tinha roupa, a gente tinha acabado de casar, nós não tínhamos nada, que nós queríamos mesa. E ele queria mesa. Olha, o Bárbara e Cláudio, eu não sei se vocês vão poder voltar amanhã no programa, mas eu acho que tem muita história para a gente ouvir ainda de vocês. Tem condições? Com certeza. Com certeza. Porque a gente mal tocou aí no assunto e se puder vocês voltarem amanhã, com certeza estaremos vai aqui. ajudar bastante, tenho certeza. Aí a gente entra mais nessas diferenças, porque vocês não entendiam um ao outro. Não. Você pensava o que entendia. Eu tenho certeza que quando você casou com a Bárbara, você pensou, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei do passado dela e tal, mas você não tinha nem ideia do que você ia enfrentar. Não tinha. Ok, então amanhã o Cláudio e a Bárbara vão voltar aqui no programa. Infelizmente nós não temos tempo para terminar o assunto deles, porque tem muito, você pode notar. Então amanhã não perca o programa, 15 horas aqui na yudtv.com. Obrigado pela sua audiência.